Você já sentiu como se a sua presença fosse tão descartável que até um clique numa foto pudesse apagá-lo completamente da história da sua própria família? Foi exatamente assim que começou. O som do meu telefone vibrou no instante em que eu quase fechava um contrato com um cliente importante. Eu não deveria ter olhado. Mas a curiosidade às vezes tem a mesma gravidade de um abismo, puxa você para dentro, mesmo sabendo que vai doer. A notificação era do Instagram. Nosso passeio familiar perfeito. Uma legenda simples, acompanhada de um sorriso coletivo que me excluía como se eu nunca tivesse existido. Minha mãe com um lenço vermelho que eu mesma lhe dera no Natal de 3 anos atrás. Minha irmã Lily, posando com um macaron na mão como se fosse a protagonista de um filme francês. Meu pai levantando uma taça de champanhe, sorrindo como se nada no mundo tivesse sido quebrado entre nós. E ao fundo, a Torre Eiffel iluminada como testemunha de uma mentira perfeitamente coreografada. Perfeito. Família. Semim. Por um segundo, não senti raiva. Senti vazio. Um tipo de silêncio tão profundo que doía nas costelas. Eles tinham dito: talvez seja melhor você pular as viagens familiares por um tempo. Você sempre está ocupada mesmo. Tradução real. Você só serve quando está pagando alguma conta, mas nunca para estar na foto. Eu encarei a imagem por mais tempo do que deveria, e algo dentro de mim não quebrou, se alinhou. Como se a dor de tão familiar finalmente encontrasse uma razão clara para existir. Então eu reparei no hotel atrás deles. A varanda dourada, o toldo vermelho. Hotel Montrose. Eu já tinha estado lá, não como hóspede, mas como uma estagiária faminta por aprovação e invisível até para si mesma. Naquele momento, algo congelou dentro de mim. Mas não era medo, era precisão, aquela precisão fria de quem finalmente entende. Eles nunca me esqueceram sem querer. Eles me apagaram porque era mais conveniente assim. Peguei meu café, abri meu notebook e procurei entre os projetos corporativos da empresa. Lá estava, Montrose, recém-adquirido por um dos nossos parceiros europeus. E pela primeira vez naquele dia, eu sorri. Não aquele sorriso educado, mas um sorriso com gosto de verdade prestes a ser revelada. Harper, reagende minhas reuniões em Nova York. Vou para Paris. Do outro lado da linha, silêncio. Eu desliguei antes que ela perguntasse. Paris de Feria? Eu iria por negócios. E talvez, por algo ainda mais humano, justiça. Porque há fotos que tentam dizer quem você não é, mas existe sempre alguém disposto a quebrar a moldura. E Paris não sabia ainda, mas estava prestes a se tornar o palco do meu retorno. Não como a filha esquecida, mas como a mulher que finalmente pegaria de volta o lugar que tentaram arrancar do retrato. Paris nunca foi apenas uma cidade para mim. Foi um lugar onde eu já tinha passado fome de validação, enquanto servia café a pessoas que viviam vidas que eu achava impossíveis. Agora, eu voltaria, mas não como estagiária. Voltaria como alguém capaz de mexer nos bastidores do lugar que escolheram como palco da família perfeita sem mim. A passagem de avião não foi só comprada. Ela foi declarada como uma decisão sem volta. Cada clique no teclado era um confronto com o passado. Passaporte, check. Hotel reservado, check. Reunião com o proprietário do Montrose, solicitada. Mas entre cada ação objetiva, havia uma pergunta que queimava silenciosamente. E se eles estiverem certos? E se eu realmente nunca tiver sido parte da família porque nunca fui boa o suficiente? Esse pensamento foi como uma lâmina fina. Mas ao invés de cortar, ele moldou. E eu entendi. Eu não estava indo para Paris para provar algo a eles. Eu estava indo para provar algo a mim mesma. No avião, enquanto todos dormiam, as luzes de Paris começaram a surgir pela janela, como um mapa de promessas quebradas e novas versões de mim esperando para nascer. Quando aterrissei, o ar tinha aquele cheiro inconfundível de café, tabaco leve e orgulho francês. Era quase irônico. Paris sempre teve esse jeito de transformar dor em poesia, e eu pretendia transformar aquela viagem em uma declaração.
Cheguei ao Montrose com passos firmes. O saguão de mármore parecia mais imponente do que eu lembrava. Mas desta vez, eu tinha algo que antes não tinha: poder. Fui recebida e conduzida ao escritório de Pierre Lauron, o novo dono. Ele se levantou ao me ver. Um homem de cerca de 40 anos, postura impecável, o tipo de pessoa que enxerga detalhes, inclusive falhas. Millie Anderson. Finalmente nos conhecemos, disse ele com um leve sorriso. Os seus relatórios são impressionantes. Frio, direto, eficiente. Eu apenas assenti, mantendo a compostura. Mas por dentro, eu senti o peso da palavra frio. Será que era isso que eu tinha me tornado para sobreviver ao que vivi? Ele abriu a pasta com os hóspedes problemáticos, e eu pedi para tratar pessoalmente da suíte 402. A suíte da minha família. Pierre me olhou por alguns segundos longos demais. É apenas uma questão profissional ou algo mais pessoal do que está disposto a admitir? E eu respirai fundo. Questão de eficiência. E eu sei como eles funcionam. Ele sustentou meu olhar, como se pudesse ver as rachaduras por trás da minha voz firme. Depois sorriu de canto e apenas disse: os americanos, sempre escondendo emoções por trás da produtividade. Boa sorte, Emily Anderson. Quando saí do escritório, meu reflexo no espelho dourado do corredor não era o de uma filha ferida. Era o de alguém prestes a tomar de volta uma parte da sua história, mesmo que isso custasse confrontar a dor de frente. E foi ali, no elevador subindo lentamente até o quarto andar, que meu coração começou a bater mais rápido. Não por medo do confronto, mas porque eu finalmente entendi que não estava apenas indo encontrar minha família. Eu estava indo encontrar a versão de mim que eles tentaram enterrar. O elevador abriu com um leve som metálico. Quarto andar. E lá estava o corredor onde eu não era uma filha, mas agora era uma autoridade. Enquanto caminhava, cada passo ecoava como batidas de um coração que já tinha sangrado demais para ainda ter medo. As risadas surgiram primeiro, claramente reconhecíveis. Minha mãe com aquele riso doce, o mesmo que um dia embalou minhas dores, antes de aprender a ignorá-las. Meu pai, rindo alto como se nunca tivesse destruído alguém com palavras calmas. Lily, exagerando nas reações, como sempre fez para ser a favorita. Cheguei à porta 402. Meu peito apertou, mas dessa vez não era vulnerabilidade. Era controle. Bati 2 vezes. Ouvi os passos leves da minha irmã. Quando a porta se abriu, o mundo pareceu congelar por um segundo. O sorriso de Lily morreu no mesmo instante. Seus olhos denunciaram surpresa, desconforto e algo que se parecia com medo. Claire? Ela quase sussurrou. Atrás dela, minha mãe virou devagar, como se estivesse vendo um fantasma do passado que ela preferia manter enterrado. Meu pai, por outro lado, franziu os olhos como quem já estava cansado de mim mesmo sem saber por que eu estava ali. Eu sorri não de alegria, mas de certeza. Boa tarde, estou aqui para falar sobre o contrato de estadia da suíte 402. A tensão caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Lily cruzou os braços. Meu pai deu um passo à frente. Isso é algum tipo de brincadeira? Ele disparou, com o tom agressivo habitual de quem acha que controla qualquer ambiente. Eu caminhei até a mesa de centro e coloquei a pasta sobre ela. Este hotel agora está sob a administração do nosso parceiro corporativo. Estou aqui como consultora da reestruturação de inquilinos. O prazo de pagamento expirou. Vocês têm até o meio-dia de amanhã para regularizar ou desocupar. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que revela verdades que palavras ainda não disseram. Minha mãe tentou falar, mas a voz falhou. Filha, nós... Não. Eu a interrompi. Calma. Aqui, eu não sou filha. Sou a pessoa que vocês nunca imaginaram que eu me tornaria. Meu pai ficou vermelho. Você acha que pode aparecer aqui para estragar nossas férias só porque está jogando de empresária? Olhei direto em seus olhos. Não estou estragando nada. Só estou revelando o que já estava quebrado. Lily bufou. Isso é ridículo. Você voou até Paris só para... se vingar? E respirai fundo. Não.
Eu voei até Paris para mostrar que não se apaga alguém e espera que essa pessoa fique em silêncio para sempre. A sala ficou fria. Me virei e caminhei até a porta. 12:00. Sem atrasos. E saí. Quando a porta se fechou atrás de mim, minhas mãos tremiam. Mas desta vez, não era de dor. Era o corpo se adaptando ao peso novo da verdade dita em voz alta. O amanhecer em Paris nunca foi tão silencioso. Desci para o lobby do Montreux sem pressa, como quem sabe que a guerra já tinha sido declarada e vencida na noite anterior. Mas mesmo assim, havia uma parte de mim que temia olhar a realidade de frente. Eles tinham ficado, ou tinham ido embora? A recepcionista me recebeu com um sorriso gentil, talvez sem ter ideia de que, por trás daquela viagem, havia uma tempestade emocional inteira. Suíte 402 deixou o hotel cedo esta manhã. Mademoiselle Anderson. Pediram para entregar isso à senhora. Envelope? Fino. Leve. Quase impessoal. Mas para mim, pesava como um adeus nunca dito. Abri. Algumas notas cuidadosamente dobradas. E uma frase escrita com a letra da minha mãe. Pelo que devemos. E talvez pelo que nunca soubemos dar. Eu fiquei ali, parada, com os olhos presos naquele papel como se ele fosse uma ferida reaberta. Eles tinham pago, como sempre. Mas pagar nunca significou sentir. Quitaram uma dívida financeira, mas continuaram devendo uma emocional. Por um instante, a pequena Claire dentro de mim quis correr atrás. Quis perguntar: vocês realmente foram embora sem sequer olhar para mim nos olhos? Mas então, eu percebi algo que nunca tinha percebido antes. Eu não precisava da resposta. Me sentei no lounge. O piano tocava suavemente La Vie en Rose, e de repente Paris parecia rir de mim, como se dissesse: você queria justiça? Aqui está. Mas justiça não garante abraço. Enquanto as notas musicais preenchiam o ar, lembrei-me da menina que, aos 14 anos, ouviu o pai dizer: ela é forte, ela aguenta. A Lily é mais sensível. E pela primeira vez, entendi que ser forte foi só outra forma elegante de dizer: podemos machucá-la sem sentir culpa. Fechei os olhos. Não chorei, mas senti o coração se reorganizando, como um móvel que finalmente é colocado no lugar certo. Guardei o envelope, não como prova de arrependimento, mas como lembrança do preço que algumas pessoas pagam para continuarem fugindo do próprio espelho. Enquanto deixava o hotel naquele fim de tarde, pensei que tudo tinha terminado no quarto 402. Mas Paris ainda tinha reservado um último palco. Um lugar onde, diante de taças de vinho e olhares públicos, a verdade seria dita pela última vez. O restaurante Montler tinha aquele brilho dourado que só os lugares caros de Paris carregam, uma mistura de elegância e pretensão. Eu cheguei sem convite, mas com algo mais poderoso que qualquer reserva, a verdade que eles tentaram esconder debaixo de filtros e legendas bonitas. E eu os vi antes que me vissem. Uma mesa próxima à janela. Meu pai rindo como se a vida fosse fácil. Minha mãe servindo vinho com o mesmo cuidado que nunca teve com minhas feridas. Lily com o celular na mão, provavelmente editando uma nova foto perfeita. Por um instante, hesitei. Não porque estivesse com medo, mas porque via ali, diante de mim, a última chance que eu tinha de deixar tudo como estava e simplesmente seguir em frente. Mas seguir em frente não significa fugir. Às vezes, significa dizer em voz alta o que ficou preso na garganta por anos. Caminhei até a mesa. As conversas na volta pareceram silenciar à medida que me aproximei, como se Paris entendesse que algo importante estava prestes a acontecer. Minha mãe foi a primeira a me notar. A taça tremeu levemente em sua mão. Meu pai endireitou a postura como quem se prepara para um ataque. Lily revirou os olhos como se tudo fosse um drama desnecessário. Eu puxei uma cadeira e me sentei. Calma. Precisa. Cirúrgica. Podemos não fazer isso aqui? Lily sussurrou entre os dentes. Claro que podemos. Vocês já fizeram uma versão pública da nossa família. Considerem isso a secção de comentários. Meu pai colocou os talheres de lado com força. Chega. Você está agindo como se fosse melhor do que nós.
Eu o encarei com uma tranquilidade que eu mesma não sabia que possuía. Eu não sou melhor. Só não estou mais disposta a ser a pior, só porque vocês precisam de alguém para culpar. Minha mãe tentou falar com a voz trêmula. Claire, nós te amamos. E respirai fundo. O amor não é o que vocês postam quando querem parecer humanos. Amor é presença. E vocês só aparecem quando precisam de uma boa foto. Lily cruzou os braços. Você está exagerando. E sorri levemente. Talvez. Mas é engraçado. Vocês apagaram meu lugar na família, mas não conseguiram pagar a diária do hotel a tempo. Silêncio. Desta vez, não de choque, mas de vergonha. Daquelas que não se assume, mas se sente. Meu pai abriu a boca, pronto para atacar. Mas eu o interrompi antes. Passei anos acreditando que ser independente me tornava egoísta. Agora percebo que só incomodei porque aprendi a viver sem pedir permissão a vocês. Ninguém respondeu. Mesmo Lily estava quieta e aquilo, por si só, era raro. Levantei-me devagar. Ajustei a cadeira. E disse, sem raiva, sem lágrimas, mas com algo novo. Liberdade. Já não estou com raiva. Eu só estou livre. E a liberdade, ao contrário do orgulho, não precisa ser explicada. Deixei a mesa. Não houve gritos. Não houve correria. Apenas o som de talheres batendo de leve em porcelana. E talvez a queda sutil de uma máscara familiar. Naquela noite caminhei sozinha pelas ruas iluminadas de Paris. Mas pela primeira vez, não me senti sozinha. Porque às vezes o espelho da verdade não destrói. Ele liberta. Caminhei sem destino pelas ruas de Paris naquela noite, com as luzes refletidas no chão molhado, como se a cidade inteira fosse um espelho gigante. Só que dessa vez, eu não tinha medo do reflexo. Porque pela primeira vez, ele não mostrava a filha invisível, mas a mulher que sobreviveu a tudo que tentou apagá-la. No dia seguinte, o sol atravessou as cortinas do quarto do hotel como um tipo silencioso de validação. Eu não dormi muito, mas acordei leve, como se a ausência de peso no peito finalmente fosse uma forma nova e poderosa de existir. Peguei meu celular. Uma notificação de e-mail. Pierre Laurent. Sua proposta foi aprovada pela diretoria. Parabéns, Emily Anderson. Paris parece lhe fazer bem. Sorry. Não um sorriso de vingança, mas de conclusão. Mais tarde, caminhei às margens do Sena. O vento frio tocava meu rosto como se dissesse: você resistiu à tempestade, isso é suficiente. E ali vi uma família tentando tirar uma foto, o filho pequeno fazendo careta. A mãe riu e pediu: desculpe, podes tirar a foto para nós? E o tirai, com carinho. E ao devolver o celular, percebi que não senti inveja, apenas gratidão por finalmente entender que felicidade não é estar na foto certa, é estar em paz com quem segura a câmera. Então, tirei uma foto minha com a Torre Eiffel ao fundo. Publiquei. A legenda dizia: às vezes, a viagem que fazes sozinho é a única que te leva de volta para casa. Os comentários começaram a chegar, colegas dizendo: orgulho, amigos dizendo: te mereces paz. Mas eu sabia, eu não tinha apostado para eles. Eu tinha apostado para a versão de mim que um dia implorou por um lugar à mesa e hoje escolheu construir a própria mesa. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Lily. Talvez agora eu entenda. Não sei se posso consertar tudo, mas agradeço por ter sido honesta. Desculpa se quiser um dia falar. Olhei a mensagem por um momento. Não respondi. Não com indiferença, mas com maturidade. Porque alguns diálogos precisam de tempo. E alguns silêncios já dizem tudo. Na recepção do hotel, ao devolver a chave, a funcionária perguntou: a sua família aproveitou a estadia? E sorry. Digamos que saíram mais cedo. Eu fiquei exatamente o tempo que precisava. Saí do Montreux e encarei novamente o horizonte dourado de Paris. Desta vez, não disse obrigada à cidade. Disse a mim mesma: eu consegui. Porque a melhor vingança nunca foi destruir, foi evoluir. E eu evoluí ao ponto de não precisar mais que eles me vejam.
para finalmente me ver por completo.